Muito bem. Gustavo, olha só, é um bate-papo bem tranquilo, é bem informal, tá bom? A nossa audiência é formato mista, tem alguns colegas, né? E tem muita gente que não é especialista. Então a gente vai bater um papo, bater papo, conversar. Eu sei que você domina o assunto, você gosta muito de catarata. E a gente vai conversar sobre catarata. Eu acho, Gustavo, que catarata é sempre um assunto importante, é sempre um tema atual, porque a gente está falando da cirurgia mais realizada em todo o mundo, em toda a medicina, não só na oftalmologia, tá bom? Antes de começar, Gustavo, deixa eu te apresentar para a nossa audiência. Estava dando uma olhada aqui no teu currículo Lattes. Pessoal, o Gustavo Marino, ele fez. Gustavo, se eu estiver errado, você me corrige, tá bom? O Gustavo, você fez residência na Santa Casa de São Paulo, é isso, Gustavo? Fiz faculdade na Santa Casa. Ah, você fez a graduação na Santa Casa, aí você foi para a USP, Aí eu você fez a residência. mudei para a USP, isso. Aí, em seguida, você começou um doutorado lá na USP, resolveu ir lá para Cleveland, um dos maiores centros de cirurgia refrativas, provavelmente, no mundo na atualidade. O Gustavo ficou lá, pessoal, por uns 2 anos, estudando muito cirurgia refrativa, voltou, e agora o Gustavo tem se dedicado cada vez mais à cirurgia de catarata, e tem sido, assim, um nome em franca projeção no cenário nacional em cirurgia de catarata. Gustavo, eu conheço você, a gente opera junto. Você que Live às vezes entre não amigos é consegue. maravilhosa, gostei. Gustavo, eu gostaria de agradecer oficialmente a tua presença. Eu sei que tua agenda é bem apertada, corrida e tal, mas você deu um jeitinho de reservar esse tempo para nós estarmos juntos. Obrigado ali, audiência, por essa oportunidade de vocês estarem conosco. Escolheu esse tema para estar conosco. Gustavo, a nossa intenção é compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento, baseado em evidência científica. A gente quer simplesmente compartilhar informação de qualidade. A gente vive no mundo digital, a gente tem acesso à informação, mas nem sempre a informação ela é segura o suficiente para que a gente possa utilizá-la como um ponto de partida para tomar decisões. E a nossa ideia exatamente é a outra, é o contrário. A gente quer compartilhar informação de qualidade para a gente esclarecer a população a respeito de temas específicos. No nosso caso, sobre saúde ocular. E hoje, Gustavo, nós vamos falar sobre catarata, tá bom? Mas antes de conversar sobre catarata, Gustavo, eu queria que você explicasse para a gente o que é cristalino. Muita gente ainda não sabe o que é o cristalino. Fala para a gente, por gentileza, o que é essa pecinha que tem aqui dentro do olho? É isso aí, eu acho importante começar back to basics, né? Começar do básico. Isso. E o cristalino nada mais é, então, que uma das lentes que compõe o olho, que fica na parte de dentro, né? E como o próprio nome diz, o cristalino, quando nascemos, ele é cristalino, ele é todo transparente. Isso. E isso que permite que a gente enxergue bem, enfim, nas mais tenras idades, que a gente enxerga bem e assim ele se mantém até que, pouco a pouco, o cristalino, normalmente, né, a causa mais comum da catarata, que é a opacidade que acontece com a idade, esse cristalino ele vai lento e progressivamente se tornando mais opaco, um pouquinho mais turvo. E quando essa opacidade, exatamente, e quando essa opacidade começa a impactar a visão, a gente dá o nome a isso de catarata. Então, não é pelinha nenhuma que cresce no olho, não é pterígio, as pessoas confundem bastante. Então, nada mais é do que o cristalino que ficou opaco, ele perdeu ali a função dele, já não permite que a luz entre, né, e atinja a retina como deve ser, e isso começa a impactar a visão de variadas formas, né? A princípio, começa a impactar mais a qualidade de visão e depois vai realmente roubando a visão pouco a pouco, né? O paciente, eu adoro analogias, né, Charles? Acho que foi uma coisa bem interessante. Então, já me adiantando aí na sua pergunta, eu gosto de comparar sempre o olho àquela máquina, aquela câmera fotográfica antiga, né? Então, é como se a lente da câmera tivesse toda suja, toda embaçada. Então, a gente simplesmente não vai atingir o filme, né? Para quem é mais antigo, não é da época das câmeras digitais, a luz não vai chegar lá no filme. Então, precisa ser restaurado e esse que é o nosso papel. Joia, perfeito, Gustavo. Você já adiantou, já respondeu realmente algumas perguntas, porque a primeira é o que é cristalino, você já respondeu. Catarata, então, o cristalino vai perdendo a transparência e vai ficando opaco.
E você já chamou a atenção também para uma questão importante, todo mundo confunde catarata com a pelinha. A pelinha, pessoal, é o pterígio, aquela pelinha que cresce na frente do olho, a catarata fica um pouquinho mais atrás. E agora eu queria que a gente esmiuçasse um pouquinho mais, Gustavo, sobre a questão da causa da catarata, né? Existem diferentes causas. A gente sabe que o indivíduo pode nascer com catarata. Ao longo da vida ele também pode desencadear catarata por questão traumática, infecciosa. E na fase mais avançada, o cristalino vai ficando envelhecido. Então fala um pouquinho mais para a gente, como é que você entende com relação às causas principais da catarata? Bom, quanto às causas, de longe, a que é mais comum e mais frequente é a catarata senil, que acontece com a idade. Isso. E que eu falo para os pacientes que, assim, todos teremos catarata. É sinal de que vivemos o Exato. suficiente para desenvolvê-la, né? Então, é essa opacidade do cristalino que vai acontecendo lenta e progressivamente, dia após dia, ao longo de anos. Por isso que é muito comum, às vezes, o paciente ele descobrir essa catarata numa consulta de rotina. Porque eu sempre falo que o ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação, né? Sim. Então, como isso vai acontecendo progressivamente, a gente vai se adaptando a essa condição. Então, é diferente de outras condições, por exemplo, um descolamento de retina, que num dia a gente enxerga e no dia seguinte a gente não enxerga. Então, a gente percebe essa piora da visão. Mas a catarata ela vai pouco a pouco ali se instaurando nessa modalidade que é a senil, né, que é a mais comum dela. E que é ainda hoje o grosso do nosso consultório, dos nossos atendimentos. Mas existem as outras cataratas, as cataratas secundárias, né? Bom, tem também a catarata congênita, que é quando o paciente ele nasce com uma opacidade no cristalino, então são as cataratas congênitas ou infantis, né? E existem outras cataratas que são as secundárias. Então, por exemplo, pacientes que têm diabetes, que é uma doença que, quando descompensada, ela leva à formação dessa catarata de forma muito mais precoce. Pacientes que fazem uso de algumas medicações, eu acho que a mais comum delas é o corticoide. Então, pacientes que usam corticoide, seja por qualquer uma das vias, seja ela sistêmica, tópica, inalatória, eles podem desenvolver essa opacidade do cristalino de forma bastante precoce. Outras cataratas secundárias, por exemplo, a inflamações oculares. Então, o paciente que tem uveites, são quadros inflamatórios do olho. Então, tudo que é inflamatório no corpo leva a esse processo de envelhecimento precoce dos tecidos. Cataratas traumáticas, por exemplo, aquele paciente que toma uma bolada, um soco, alguma coisa, ele também pode desenvolver uma catarata de forma muito mais precoce. Então, basicamente são essas, né? Tem algumas outras doenças relacionadas, algumas condições, o alto míope, alguns distúrbios sistêmicos realmente que cursam com uma opacidade cristaliniana mais precoce, que são cataratas, digamos, secundárias. Embora o grosso seja realmente as cataratas senis, que são aquela que vai acontecer em todo mundo conforme a idade vai passando. Perfeito, excelente, Gustavo. Eu acho que você abordou as questões mais importantes com relação às causas principais da catarata. Gustavo, vamos falar sobre sintomas, não é isso? Porque geralmente, você chamou a atenção para um detalhe importante, a gente, ser humano, se adapta a diferentes circunstâncias e às vezes o paciente, ele tem catarata, seria uma pergunta que veio aqui da audiência, é o seguinte, a catarata ela comete os dois olhos no mesmo momento ou em momentos diferentes. Eu posso ter catarata somente no olho, aí de repente eu não sabia que tinha catarata naquele olho, na verdade o outro olho estava enxergando e o meu estava tocando a vida. Até que de repente acontece uma coisa com o olho bom, eu percebo que um olho ruim. Isso é estranho, né? Ela comete os dois olhos ao mesmo tempo ou ela comete de maneira diferente e só comete um olho, Gustavo? E quais são os principais sintomas da catarata? Como é que o paciente chega no meu consultório? Doutor, estou com catarata? É assim que ele chega ou não? Ele diz, não, doutor, estou sentindo alguma coisa nas vistas. Exato. Bom, então, respondendo à primeira parte da pergunta, normalmente as cataratas são bilaterais, elas acometem ambos os olhos, né? Normalmente, simultaneamente. Então, com a idade, se a gente pensar, os dois cristalinos têm a mesma idade. Então, eles vão desenvolver normalmente catarata simultaneamente. Pacientes, por exemplo, com diabetes ou que fazem uso de remédios, geralmente eles acabam desenvolvendo cataratas
bilaterais, embora elas possam ser assimétricas. Pode ser que um olho esteja um pouquinho adiantado nesse processo em relação ao outro. Embora outros tipos de catarata, como por exemplo a traumática, ela vai acometer o olho que sofreu trauma. Então eu posso ter uma catarata unilateral, ou se eu tive uma inflamação, por exemplo, em um dos olhos, eu vou desenvolver catarata somente naquele olho que teve a inflamação, né? Mas normalmente, em linhas gerais, é uma condição bilateral e normalmente bastante simétricas, né? Que acometem os dois olhos de forma parecida. Quanto aos sintomas, normalmente o paciente, acontece muito de paciente, conforme nós falamos, os pacientes se adaptam, então é muito comum o paciente que chega no consultório e fala, doutor, é uma consulta de rotina, estou enxergando maravilhosamente bem, e aí você senta ele lá, ele mal vê a TV, né? Então ele realmente não está enxergando nada, e aí você vai examinar e acaba descobrindo que tem a catarata. Mas normalmente, aqui eu falo para os pacientes, aquele que lê o livrinho da catarata, ele começa a queixar-se como se ele realmente enxergasse uma visão mais embaçada, mais nebulosa, né? Ele começa a perceber uma diferença na saturação das cores. Então, ele fala, pô, doutor, eu vejo que o chão da minha cozinha já não está da mesma cor, o azulejo está diferente. Aquele sinal clássico do paciente que tira o óculos e fica limpando, ele acha que realmente é um problema dos óculos, mas o problema está no olho dele. Né? Alguns sintomas noturnos, então pacientes que dirigem percebem que o farol dos carros começa a ter uma reflexão, uma dispersão luminosa muito maior, e isso também causa bastante incômodo, né? E perdas de visão, né? Realmente de linhas de visão, o paciente percebe, poxa, antes eu enxergava lá longe, agora já tenho um pouco mais de dificuldade. Então, são basicamente esses sintomas, né? Que nos levam a pensar em catarata. Tem um sintoma interessante, Gustavo, que o paciente diz, doutor, como é que o senhor está me falando que eu estou com catarata? Você me avisou para perto e melhorou. Você já reparou isso? Esse é um quadro clássico, né? E esse é o que eu clássico. Você leu realmente o livro da catarata. Então, a história clássica é aquele paciente que, bom, enxergava bem para longe, e com 45 anos, 50, ele desenvolveu a presbiopia e ele começou a usar óculos para perto. Né? Isso. E à medida que essa catarata vai aparecendo, a partezinha mais central dela, que é o núcleo, né? Nós costumamos dizer que é uma catarata nuclear miopizante. Ela é de alto índice, então ela vai gerando uma miopia para o paciente. E a miopia é aquela coisa que dá a visão boa para perto, né? Então o paciente fala, doutor, engraçado, que agora eu já não preciso mais dos meus óculos para perto, eu estou enxergando maravilhosamente bem, né? Mas, claro, às custas de um embaçamento. Né? Então, esses pacientes, inclusive, é bem importante a gente abordar que, a depender da lente que a gente escolhe, quando a gente corrige a catarata, essa visão de perto ela vai embora, porque a gente acaba livrando ele da miopia. Né? Então, é uma coisa bastante importante da gente reconhecer para poder orientar direitinho o paciente na escolha da lente que a gente vai usar, técnica cirúrgica, enfim, todos esses outros passos que vêm depois do diagnóstico. Né? Gustavo, teve uma pergunta que foi enviada aqui para a nossa audiência, que são assim, curiosidades, e eu gostaria de ouvir a tua opinião do dia a dia. Então, tem algum paciente do seguinte, olha, doutor, tem algumas coisas que eu posso fazer, por exemplo, para diminuir a chance de ter catarata? Tem alguma alimentação que melhora? Se eu comer alguma coisa, aí eu vou ter menos catarata? Tem uma coisa que procede aqui, ó. Se eu usar óculos, por exemplo, diminuir minha exposição aos raios ultravioleta, isso pode diminuir. Tem alguma relação, por exemplo, do cigarro, do tabagismo com catarata? Medicação a gente já falou, deu claro, hein? Ficou bastante claro. Então, assim, Gustavo, alguma recomendação, alguma orientação? Qual a relação entre alimentação ou dieta balanceada ou rica em algum alimento específico que pode prevenir catarata? Uso de óculos, diminuir o uso de cigarro, que relação existe entre esses fatores e catarata, por exemplo? É isso aí, é uma boa pergunta. Eu sempre brinco que assim, não quer ter catarata, então não fique velho, né? Mas, de fato, assim, o dia a dia da pessoa, né, o modo de vida da pessoa vai impactar de alguma forma esse surgimento mais precoce ou não. Então, sem dúvida, uma dieta vai ter impacto na sua formação da sua catarata, tanto é o diabetes ou algumas outras coisas que aceleram esse surgimento. O cigarro também é maléfico para todos os tecidos, e na parte dos olhos isso também não muda muito.
E você citou aí que é super importante a exposição aos raios ultravioletas. Então, isso tem uma incidência bastante documentada e muito bem estabelecida da incidência dos raios ultravioletas que vão levando a essa opacidade cristaliniana, né? Então, por isso que a gente sempre fala, use o óculos de sol, previna-se, né? Isso vai estar relacionado a outras doenças oculares também, algumas doenças da retina, por exemplo. Então, é o que a gente pode evitar, né? De resto, a gente só tem que aceitar, porque todos teremos catarata. Isso faz parte da nossa... da vida útil dos nossos tecidos, né? Então, isso vai acontecer com todos nós, não tem jeito. Perfeito, Gustavo, muito bom. Olha só, outra pergunta interessante dizendo o seguinte: qual é o momento que eu devo ter catarata? Então, assim, eu tenho catarata, obrigatoriamente eu já tenho que operar, porque tem aquela conversa, Gustavo, você já ouviu falar que o paciente chega no consultório e diz o seguinte: ah, doutor, eu falei com minha vizinha, com meu amigo, meu colega de trabalho, e tal, ele disse que a minha catarata tem que amadurecer. Eu preciso que a catarata amadureça para depois eu fazer a cirurgia. É isso mesmo, tem que esperar amadurecer. Qual seria o momento que a gente indica a cirurgia para um paciente que está com catarata? Bacana, Charles. Isso é uma coisa muito recorrente no consultório, né? É, Eu explico que é o seguinte, esse conceito de esperar a catarata amadurecer, ele vem de 10, 15, 20 anos atrás, né? Quando basicamente a cirurgia de catarata não era uma coisa maravilhosa, né? Então, eu sempre falo, olha, naquela época se falava isso porque o resultado não era tão bom. Então você falava, olha, vai aguentando aí e a hora que amadurecer a gente vai e faz, né? O conceito ele mudou completamente mais recentemente. Então, com o avanço da cirurgia, ela é feita de forma muito rápida, muito segura, conforme você falou. Ela é a cirurgia mais feita em números, né, em todo mundo. E a tecnologia mudou, tem a cirurgia convencional, a cirurgia com laser. A tecnologia das lentes está cada vez melhor, então entrega resultados cada vez melhores. Então eu falo para o meu paciente, quando é que você vai operar? Quando estiver incomodando a sua visão, né? Eu não sou favorável a operar aquela catarata inicial que o paciente tem uma boa visão. Eu acho que nossos tecidos eles foram muito bem feitinhos, aí você pode chamar quem que é o cara que fez, mas ele fez muito bem, né? Então eu acho que faz sentido a gente trocar, né, para colocar uma prótese que seria a lente quando realmente estiver incomodando. Agora sim, tem a catarata, causa sintomas, baixa visão ou simplesmente dá algum outro sintoma que, embora a visão ainda esteja quantitativamente boa, mas qualitativamente ela já não está legal, para mim esse é o momento de operar. Não tem por que ficar postergando muito, haja visto que o resultado da cirurgia é muito bom, né? Então, não vejo motivo para ficar sofrendo em pleno 2022 com uma catarata, né? Então, assim, Gustavo, se eu estiver errado, me corrija. Em resumo, se você tem catarata, se a sua visão está comprometida por aquela catarata e consequentemente, sua qualidade de vida, teria indicação de fazer cirurgia, correto? E tem tudo isso, procure a gente, né, Charles? Eu ou você, pode procurar. Isso. Gustavo, outra pergunta muito frequente no consultório. Ah, doutor, tem alguém perguntando aqui, Gustavo, deixa eu aproveitar e dizer o seguinte. Doutor, é uma pergunta interessante da audiência. Você vê que o pessoal está interagindo. Doutor, no mesmo momento que eu faço a cirurgia de catarata, eu tenho uma chance, então, por exemplo, de diminuir bastante o grau? E se eu faço a cirurgia uma vez, eu tenho que repetir a cirurgia no futuro também? Então, são duas perguntas em uma. Duas Se perguntas. com a cirurgia eu diminuo o grau, e se eu preciso fazer outra cirurgia de catarata no mesmo olho no futuro? Entendi. Quem que perguntou aqui, deixa eu ver. Mariama Lima. Tá, vamos lá responder a Mariama, então. Essa é uma pergunta muito interessante. A cirurgia de catarata, no passado, eu falava que ela era uma cirurgia restauradora da visão. Então, a gente basicamente tirava o cristalino e jogava lá uma lente para o paciente enxergar malemar. E o que não conseguisse depois a visão, a gente corrigia com óculos e ponto, né? Mas já faz um bom tempo, né? Alguns anos aí, pelo menos uns 5, 10 anos, que a cirurgia de catarata ela evoluiu para se tornar uma cirurgia cada vez mais refrativa. Então, a gente não basta restaurar a visão. Hoje em dia, o paciente ele quer enxergar bem e ele quer ficar livre dos óculos, né? E nós temos essa condição de, com a lente que a gente usa na hora da cirurgia, brincarmos com a visão que o paciente vai ter. Então, tá cada vez mais preciso as fórmulas de cálculo das lentes, as opções, né? Os modelos de lentes são cada vez melhores.
Então, sim, né, respondendo aí a Mariama, a gente consegue sim fazer a cirurgia de catarata e mexer com o grau do paciente. E essa pergunta é bastante interessante quanto à catarata. Ela vai voltar? Não, catarata não volta. Uma vez operada, a lente fica lá dentro para sempre. É raríssimo, salvo raras exceções que por algum problema, né, a gente às vezes tem que tirar essa lente, mas de modo geral a lente ela é colocada e ela fica lá para sempre, né? Eventualmente essa lente ela pode opacificar um pouquinho, essa é uma pergunta muito comum, né? Doutor, É muito preciso comum. limpar a minha lente? Às vezes a lente ela pode opacificar um pouquinho, a gente até brinca que é uma catarata secundária, né? Uma nova catarata, mas na verdade é a lente que Isso. opacifica. A gente faz uma limpezinha com laser e o paciente volta a enxergar de forma satisfatória, Perfeito. como logo depois da cirurgia, né? Olha outra pergunta importante, tá vendo, Gustavo, como esse tema traz à tona muito interesse? Alguém está perguntando aqui, é a Ju, tá? Ela diz o seguinte, doutor, pode operar os dois olhos? Essa é uma pergunta capciosa. Pode operar os dois olhos em uma única cirurgia ou melhor operar um olho de cada vez? Gustavo, o que, é que você acha? Essa é a Ju. Bom, Ju, É a Ju. essa é uma ótima pergunta. Então, É, assim, de modo geral, indo para o lado seguro da coisa, prefere-se fazer a cirurgia de um olho por vez, né? A cirurgia de catarata ela é extremamente segura, né? Os índices de complicação são muito baixos. E uma das possíveis complicações ainda hoje é o risco de infecção. Toda cirurgia, se a gente for arrancar uma unha aqui, a gente tem o risco de ter uma infecção, né? exato, E exato. a cirurgia de catarata, aliás, a infecção depois da cirurgia de catarata é uma coisa extremamente ameaçadora da visão, que a gente morre, né? Eu sempre bato na madeira para não ter. E levando-se em consideração que esse risco existe, né? Eu, enquanto médico, eu prefiro não correr esse risco nos dois olhos. Eu falo, vamos fazer um olho, operou, tá tudo Isso, certo, bonitinho, na semana seguinte faz o segundo olho. perfeito. Embora seja uma tendência, alguns países começam a adotar essa ideia da cirurgia simultânea, né, bilateral. É uma Isso. coisa que, enfim, pode ser que daqui a algum tempo a gente converse mais sobre isso. Eu mesmo fiz pouquíssimos casos de cirurgia bilateral. Os Tá. casos que eu fiz, eles foram, assim, extremamente selecionados. Então, eu lembro de ter operado a catarata bilateral de um paciente que ele tinha síndrome de Down. E o processo cirúrgico todo ia ser muito traumático para ele. A cirurgia ia ser com anestesia geral. Ele tinha outras condições cardíacas que tornavam a anestesia um risco para ele. Então, naquele momento, explicando, conversando muito bem com os familiares e com o paciente, que ele era um cirurgião que interagia bastante, ele compreendia muito bem, Ok, nós chegamos à conclusão que perfeito. valeria a pena fazer a cirurgia bilateral. Mas, de Ok. modo geral, eu prefiro operar um olho, já marco o segundo para a semana seguinte. Opa, o primeiro está bonitinho, tudo certo. Vamos fazer o segundo com uma semaninha de intervalo e aí as coisas correm tudo bem. Olha só, tá vendo, Gustavo? As perguntas estão vindo à tona. A Solange está perguntando, doutor, eu fiz cirurgia de catarata, eu optei por lente monovisão. Ela colocou então a lente, implantou a lente no olho esquerdo e ficou com a lente para perto. Ela estava com um pouquinho de sensibilidade à luz, ela é até técnica, ela está dizendo que ela está sentindo fotofobia. Operei em março e até agora sinto esse desconforto de sensibilidade à luz. Isso é normal? Gustavo, com que frequência você usa? Explica para a gente primeiro o que é monovisão, por gentileza, se é uma Uhum. opção que você sempre coloca na tua prática clínica e o paciente, quais são um pouquinho de dificuldade que o paciente vai ter no início em relação à monovisão? Então, vamos lá. Essa é uma ótima pergunta. A monovisão, ela é uma forma, é uma técnica que a gente usa para tentar deixar o paciente um pouquinho mais livre de óculos depois da cirurgia, Certo. antes do advento das lentes multifocais, né? Então, utilizando lentes monofocais, ou seja, lentes que têm apenas um foco. Qual Foco. que é a ideia? A gente coloca um dos olhos, né? Normalmente o olho dominante, que é o olho mais importante, o olho realmente que tem uma dominância em cima do olho contralateral, a gente deixa esse olho com a Ok. visão bacana para longe. E no Tá. outro olho, o olho não dominante, a gente acaba induzindo uma certa miopia, que é o que dá a visão melhor para perto. E aí, com os dois olhos Ok. abertos, o paciente vai ter uma visão satisfatória para longe e uma visão, de certo modo, satisfatória para perto também. Embora, assim, tenha limitações, né?
nós não podemos causar uma diferença muito grande, induzir uma diferença muito grande de grau entre os olhos, senão o paciente acaba perdendo aquela questão da estereopsia, da profundidade de foco. Então, essa miopia que a gente induz em um dos olhos é mais para conseguir ver ali um celular rapidinho, um preço de um produto ali na prateleira, mas embora letrinhas menores, normalmente o paciente acaba recorrendo aos óculos, né? Eu acho que é uma coisa bastante interessante, é uma técnica muito válida, eu ainda faço bastante isso. Idealmente, é bacana a gente fazer o teste com a lente de contato, você sabe bem disso, né, Charles? Você faz isso bastante. Sim. É uma forma da gente tentar prever como é que vai ser essa adaptação do paciente no pós-operatório e ver qual que vai ser enfim, a satisfação dele, ou se eventualmente a gente acaba optando por uma outra estratégia para deixar o paciente mais satisfeito. No caso da Solange, ela está com um pouco de fotofobia. Bom, Solange, são algumas causas de fotofobia. Às vezes, uma inflamaçãozinha que restou ali da cirurgia pode ser uma causa de fotofobia. Até uma coisa extremamente comum, né, que eu falo que não é nem uma complicação, é uma consequência sabida, que vai ser o olho seco. O paciente vai ter olho seco. Ele vai experimentar esses sintomas certamente nos próximos meses que se seguem à cirurgia. Então, assim, avaliando e descartando outras causas, uma inflamação, um olho seco, não costuma ser uma coisa que eu atribuiria tanto ali à monovisão, né? Eu tentaria descartar algumas outras causas para essa fotofobia e esse desconforto. Eu não sei, a cirurgia foi em março. Já era para estar um pouquinho melhor, né? Já estamos aí com 7 meses, já era para realmente já estar uma coisinha melhor. Mas, enfim, eu primeiro descartaria outras causas de fotofobia, outras coisas que comprometem esses sintomas, para depois considerarem, ok, será que é a minha monovisão que está causando isso? Será que eu vou pensar em revertê-la? Então, eu esperaria, avaliaria bem para ver qual seria a conduta nesse caso, sabe? Perfeito, Gustavo, excelente. Você acredita, Gustavo? Já se passaram 33 minutos, amigo. Assim, quando o assunto é importante, a turma vai participando e o tempo passa que a gente nem percebe. Deixa eu Charles, tentar fazer mais alguns. com medo de acabar a minha bateria aqui. Você sabe que eu sou bom nisso, né? Mas tudo bem. Tem quantos... Eu não Se for necessário, você coloca. Eu não consigo nem ver quantos por cento eu tenho aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Daqui a pouco eu espeto o negócio aqui, dá tudo certo. Ela está perguntando se a opacidade da cápsula residual pode ser a causa. Olha, pode ser sim. Pode ser Pode, sim. né? Mas... Até pode. Gustavo, pode. Em alguns casos, quando a opacidade da cápsula, que é aquela sujeirinha da lente que a gente fala, né? Para o paciente entender, se ela for grande, importante, né? E às vezes aquela luz que chega no olho, ela pode sofrer uma dispersão luminosa que pode causar desconforto, sim. Ela começa a se assemelhar muito a um tipo específico de catarata, que é a subcapsular posterior. Então, pode ser. Então, é isso que eu falei, Solange, a gente precisa descartar causas que a gente consegue ver ali no exame. Essa opacidade de lente pode ser sim, sem dúvida, uma das causas da fotofobia. E isso é uma coisa que a gente consegue ver facilmente no exame, né? Bem tranquilo. A Sueli está perguntando, Gustavo, depois eu vou tentar caminhar já para o encerramento. Doutor, um mês de catarata, a vista embaçada, é normal? Não. Vamos falar. Não. A cirurgia de catarata, na grande maioria dos casos, com poucos dias, né? Em alguns casos até antes, né? Às vezes no dia seguinte, o paciente já experimenta uma melhora bastante importante da visão. Né? Então, se depois de um mês a visão ainda está muito embaçada, tem que investigar, tem que olhar direitinho, ver todas as estruturas, se a córnea está legal, se a lente está bem centralizada, se ela tá transparente, se tudo lá dentro do olho, tanto do vítreo quanto a retina, se isso está bacana, se tem alguma alteração, porque com um mês já seria um tempo mais do que suficiente para a visão estar bacana, né? Perfeito. Gustavo, vou tentar acelerar, fazer 2, 3 perguntas em uma só. Aquela questão da lente importada e a lente nacional, essa pergunta é recorrente, né? Existe uma melhor, existe uma pior? E outra coisa, fez a cirurgia, colocou a lente sai do lugar, ou ela fica lá paradinha, ou ela fica balançando? Tem muitos pacientes que se queixam. E mais uma pergunta, e essa história de laser e cirurgia de catarata, Gustavo? Então, assim, se a lente importada é melhor ou não? Se a lente fica no lugarzinho dela, ou se sai do lugar?
e se essa história de laser realmente vale a pena ou não. Tá, agora você pediu para eu sintetizar bem, hein? Mas vamos lá. Exato. De fato, existem lentes nacionais, existem lentes importadas, né? E como tudo, tem coisas de boa qualidade, tanto em uma quanto em outra, né? Eu não costumo muito dividir em nacional e importada, eu falo em lentes de boa qualidade e lentes um pouco mais simples, né? Embora seja raro as lentes serem horríveis hoje em dia, eu sempre falo para o paciente, olha, as lentes não são horríveis, né? Normalmente as lentes que os convênios fornecem, eu falo, são lentes decentes, dão uma qualidade de visão boa. Eu gosto de comparar, Charles, então eu faço analogias. Eu brinco que a lente do convênio a lente do convênio, que alguns falam que é nacional, em outros casos elas não são nacionais, elas são umas importadas mais simples, né? Eu brinco que vai ser aquela visão igual uma TV comum, né? Ora, você olha e fala, poxa, essa é uma visão bastante satisfatória, né? Mas existem lentes que vão dar aquela visão de uma TV LED, Full HD, 8K, que realmente a qualidade visual é melhor, né? Então, aquelas lentes asféricas, as que corrigem o astigmatismo, elas acabam dando uma qualidade visual melhor. Então, eu acho isso muito importante, Charles. A gente não pode negar ao paciente informação. A gente tem que falar que realmente a lente mais simples, ela é honesta, mas a gente também não pode furtar o paciente de colocar algo melhor no olho dele, né? Então, acho que sempre que a gente trata as coisas com ética e sendo verdadeiro é o melhor para o paciente. Perfeito. Segunda pergunta, que eu já esqueci. A questão do laser. O laser, a lente balança dentro do olho, ela sai do lugar, ela fica quietinha no lugar dela. No comecinho, nos primeiros dias ali, principalmente em olhos grandes, como os altos míopes, a lente ela pode ter ali alguma vibraçãozinha, um pouquinho mais, mas logo depois ela acaba fibrosando no lugar, ela se estabiliza. Isso, normalmente a gente espera alguns dias até fazer a refração, porque é quando a lente realmente fica mais estável e a gente consegue medir o grau com bastante certeza. Vamos para a terceira, que agora eu lembro, que é a questão do laser. Né? O laser, exato. O laser, vamos falar bem da verdade, né? O laser e a cirurgia convencional, né, que é a cirurgia mais artesanal, como eu digo, os trabalhos mostram que assim, o resultado visual final entre elas é extremamente parecido, né? O que se sabe é que o laser ele vai trazer maior precisão para a cirurgia. Essa é a palavra que eu uso para resumir para os pacientes. É precisão, né? Então, eu sempre mostro a mesa que eu estou atendendo para os pacientes. Eu falo, olha, se me derem aqui uma madeira e um serrote, eu vou fazer essa mesa, tá? Mas se me derem a madeira e uma máquina de precisão, vai sair uma máquina, vai sair uma mesa mais bonitinha, mais perfeitinha. Então, fica uma técnica um pouco melhor. Em alguns casos selecionados, sem dúvida, o laser ele acaba sendo melhor. Mas, de modo geral, é a precisão. Torna a sua cirurgia mais perfeitinha, o corte ali, a tal da cápsula Rex, a fratura. Mas, assim, em termos de qualidade visual, são bem comparáveis, né? Eu brinco, se vivêssemos num mundo cor-de-rosa, que o dinheiro não é problema, a gente ia fazer o laser em todo mundo, né? Mas sabendo que normalmente tem um custo a mais, é uma coisa que a gente tem que colocar para o paciente, os prós e contras, e chegar num consenso entre os dois, né? Gustavo, estamos quase encerrando. A Sueli está perguntando novamente, quem tem glaucoma pode operar catarata? Tem algum cuidado especial que é portador de glaucoma e catarata? Pode operar. Em alguns casos, eu diria que deve, né? Em alguns casos, a simples remoção da catarata, ela pode ajudar a controlar a pressão. Isso é uma coisa que eu não prometo para os pacientes, mas que pode acontecer. Então, lembrando, são problemas diferentes, né? Como eu falei, a catarata a gente vai corrigir ali a lente, né, da câmera, e o glaucoma é outro problema, uma doença relacionada ao nervo óptico. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Então, abordando, acho que dessas formas separadas, em alguns casos a cirurgia de catarata está ainda mais indicada em casos de glaucoma, são coisas que, sim, uma coisa não exclui a outra, sem dúvida. Gustavo, fez a catarata, tá tudo tranquilo, aí o paciente foi para casa, depois que ele volta, com tudo sob controle, ele começa a fazer aquelas perguntas de rotina. Doutor, me ajuda. Quando é que eu posso ir para o teatro, para o cinema, para o shopping, para a academia, computador, celular, tablet? E as minhas perguntas, quando é que eu posso usar maquiagem, fazer cílios postiços? Quando é que eu posso ir para a piscina, para a praia? Qual a tua rotina? Essa é a última pergunta, Gustavo. Qual a tua rotina de orientação no pós-operatório de cirurgia de catarata? Charlão, eu sou muito permissivo, cara. Eu
deixo né? tudo. A única coisa que eu sou um pouquinho mais chato, eu falo, ó, na primeira semana pega um pouquinho mais leve, não faça muita força, Tá. curso físico, mas preciso ir na padaria, na feira, vá, leve o seu colíriozinho, pingue. A única coisa que eu sou um pouquinho mais chato é com relação à água. A água eu sou um pouquinho mais chato, então piscina, banheira, sauna, mar, essas coisas aí eu peço pelo menos ali umas 3, 4 semaninhas. E de resto, eu não gosto de amarrar meus pacientes, não. Eu falo, ó, você não pode pular muro, subir árvore, essas coisas. De resto, faz tudo o que você costumava fazer. Joia, Gustavo, ó, E aí? parabéns, Que cara. nota eu recebo Cara, para minha primeira live, Charles? pessoal, vocês acreditam que o Gustavo é resistente? Já faz um tempão que eu venho. Gustavo, vamos lá, vamos mais chato, esse negócio digital, tá não tem jeito Ó, esse negócio de Gustavo, você leva jeito pra coisa. Na minha opinião, você arrasou, cara. só fiz por causa de você, Charles. E meus amigos aqui Eu acho. vai me custar cara. Vão me zoar aqui, mas por você e por esse assunto que eu gosto tanto. E para esclarecer as pessoas, acho que é uma coisa bastante importante. Então, obrigado pelo convite, Charles. Foi um prazer. Olha, Gustavo, eu gostaria de agradecer a você por ter aceitado o convite, ter reservado esse tempo para estar conosco. Pessoal, agora a última pergunta, mas interesse comum. Gustavo, se alguém quiser entrar em contato contigo, tiver com problema de catarata, passar em consulta com o teu consultório, como é que ele faz? Olha que eu vim despreparado para essa pergunta, hein, Charles? Que absurdo. Apela para a memória. Olha, meu consultório é ali, meu endereço eletrônico é esse, minhas redes sociais é essa. Tem o consultório que eu atendo ali na Avenida Paulista. Depois vocês podem me mandar mensagem aqui, eu explico para todos. Nós também somos médicos ali do H-Olhos, que a gente opera bastante. Isso. Vamos nos ver amanhã de manhã nas nossas cirurgias. Isso, exato. Então, de forma mais fácil, chama aqui, procura, que aí eu passo o contato, mas devia ter me programado melhor para esse merchan, hein, Charles? Vacilei, ó. Depois de todo esse compartilhamento de conhecimento e experiência, tem que fazer um pouquinho de propaganda no final, viu, Gustavo? Concordo, Charles. Gustavo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Foi um tempo muito bom, particularmente para mim foi muito rico, acho que foi muito esclarecedor, uma linguagem adequada, de maneira bastante simples e objetiva. A gente conseguiu atrair a atenção da nossa audiência, o pessoal gostou muito. Bateu Audiência, muitíssimo obrigado. Foi 1 milhão? Quanto que deu aqui? Cara, foi um monte de gente. Estamos chegando no milhão, vamos chegar no milhão. Audiência, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Não esqueça que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal, sempre trazendo uma pessoa de relevância, com opinião, um formador de opinião sobre um tema importante. Não esqueça de compartilhar esse assunto, a informação de qualidade que a gente quer compartilhar com vocês. Clica lá no like, dá o seu joinha e compartilha esse assunto, tá bom? Próxima quarta-feira não, mas na seguinte, próxima quarta-feira é feriado, mas na seguinte tem mais. Gustavo, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Audiência, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.